vamos falar um pouco sobre a história de Israel no deserto. Eu quero falar, o deserto não é o seu lugar. Fala para a pessoa do seu lado, meu irmão, o deserto não é o seu lugar. Meu irmão, a gente lê a história de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. A gente lê esse texto, onde o povo do Senhor, Israel, está saindo, correndo do Egito, foge do Egito. Deus os livra depois de 400 anos de escravos, entraram pela porta da frente, convidados por Faraó, saíram expulsos, fugidos, nem sei a palavra certa, mas eu sei que Deus os tirou, Deus os livrou do Egito, e aquela história maravilhosa onde Deus permite eles passar pelo Mar Vermelho, ali, quando eles passam, os egípcios vêm logo atrás e todos eles são mortos. Depois dessa ação maravilhosa, o povo de Israel sai livre, e aquele povo começa a caminhar pelo deserto. Eles começam a caminhar pelo deserto, eles começam a caminhar em direção aonde Deus quer os levar. Deus leva eles numa direção para que possam conquistar aquilo, o plano de Deus, a vontade de Deus. Mas o desejo de Deus, nós sabemos que o povo ficou 40 anos no deserto. E claro, o desejo de Deus não é que esse povo ficasse no deserto. Não era o plano de Deus, a vontade de Deus, que o seu povo perecesse ou vivesse tanto tempo no deserto. Esse não era o plano de Deus, esse não era a vontade de Deus. Deus não queria que o seu povo morresse lá, de forma alguma, esse não era a vontade de Deus. Sabe, quando a gente fala sobre deserto, eu quero que você entenda que o deserto é um lugar que ninguém quer morar, gente. Não sei se você teve a oportunidade de passar pelo deserto. Eu tenho uma história sobre o deserto, mas não é o momento que eu vou contar, mas eu quase fiquei perdido no meio do deserto, sem combustível no carro de madrugada. Quase aconteceu isso comigo, mas o deserto não tem nada. Não tem flores, não tem boas árvores, não tem árvores. No deserto, sabe que não tem água no deserto, é pedregulho. Durante o dia, a temperatura é 50 graus, chegando até 70 graus em alguns casos, e pela noite passa de 0 graus negativo. Sabe, uma coisa extremos, muito extremos. É um lugar que ninguém quer viver. No deserto, sabe quem vive no deserto? Eu estava pesquisando hoje quais são os animais que tem no deserto. O animal que tem no deserto, a serpente. O animal que tem no deserto, crocodilo. O animal que tem no deserto, escaravelho. O animal que tem no deserto, escorpião. O animal que tem no deserto, de vez em quando aparece um dromedário. De vez em quando aparece um leão. Meu irmão, nada de bom tem no deserto, a palavra certa. É que o povo de Deus passa 40 anos num lugar que é seco, sem vegetação, sem água, sem vida. Eu não sei se você conseguiria viver dessa forma, A gente mora em São Vicente e de vez em quando chove até demais, não é verdade? Dá para até passear de barco em algumas ocasiões, Ou remar, tem alguns que remam, surfam, tudo bem, é diferente. Mas tem vegetação, tem vida, a vida é estranha em São Vicente? Tudo bem. Não, mas tem vida, tem pessoas, tem como construir casas, mas no meio do deserto não tem nada disso. E aqui eu quero ler o texto e fala, número 13, 2, fala: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Deus está falando para Moisés, tu vai pegar aqui os caras mais experientes, os caras mais importantes, os caras que são de repente mais corajosos das suas tribos. Os homens que são capazes de passar ao povo a informação do lugar que eu quero levar a eles. Ao lugar que eu prometi a Abraão, ao lugar que eu prometi a Isaac. Lá há 400, 500 anos atrás, eu prometi uma terra maravilhosa para eles. E eu quero levar você de volta. Então, você vai pegar os homens chefes, importantes, e vai fazer eles olharem o lugar. E eu vou levar eles, vou dar esse lugar a vocês. Mas a gente conhece a história. Deus havia prometido, era uma promessa, era algo dado por Deus. Meu irmão, a gente adora promessa, não é verdade? Quando alguém fala que você vai receber uma promessa, tu fica assim, chora, se joga no chão, passa a semana toda falando da promessa de Deus, que é uma coisa maravilhosa. E aqui o povo de Deus tinha uma promessa do Senhor, que aquela terra, Canaã, era uma terra abençoada, terra que emanava leite e mel, terra que as uvas eram do tamanho de laranjas, que 2 homens tinham que carregar os cachos da uva,
Era um negócio extraordinariamente maravilhoso. E aqueles homens, quando chegaram lá e viram aquele lugar, eles ficaram com medo. A questão, irmão, é que nossas vidas é cheia de tribulações, as nossas vidas somos cheios de lutas, nós somos cheios de dificuldades, choramos demais, e a nossa vida é cheia de desertos, não é verdade? Ou somente eu que passo por algum deserto, né? Se só eu que passo pelo deserto, né, eu devo estar em pecado, né? Todo mundo, todos nós passamos por desertos, todos nós passamos dificuldades, todos nós pensamos em fazer alguma coisa pior em algum momento, né? Todos nós pensamos em desistir, todos nós muitas vezes choramos, mesmo que seja escondido, ou choramos na frente das pessoas, mas nós choramos. Pensamos em fazer, de repente alguns pensam em tirar sua própria vida. Todos nós passamos por alguns desertos. Mas, como eu falei, o deserto não é o lugar que Deus criou para você. Deus não criou para você o deserto. Deus não criou para você viver em sofrimento. Deus não criou você para estar nessa vida de sofrimento, de choro, de angústia, de tribulação. Mas sabe, na maioria das vezes, o deserto acontece porque eu e você escolhemos viver no deserto. Boa parte dos desertos no qual passamos são escolhas pessoais nossas. Mas como assim, pastor? Eu não escolhi entrar no deserto. Tá bom. Talvez você não fale assim, a placa deserto, que legal, vou para o deserto. Não. Mas no meio do caminho, você tomou uma decisão, tomou um atalho, e aquele atalho chegou no deserto. No meio do caminho, você tomou uma decisão, e aquela decisão fez que você errasse, ou magoasse alguém, ou aquela decisão foi uma decisão errada, e aquela decisão fez muito mal para você, e te fez passar por uma tribulação, por uma luta, por um choro, por um deserto, porque uma decisão errada te levou para o deserto. Todos nós muitas vezes escolhemos sem pensar. Nós não fomos criados para viver no deserto. A Bíblia fala que nós fomos criados, quando Deus nos criou para onde? Para o Éden. Deus nos criou para viver no paraíso. Deus não nos criou para viver na destruição. Deus não nos criou para viver no sofrimento. Deus não nos criou para viver no deserto. Mas a questão é que muitos de nós gostamos de viver no deserto. Eu quero dar um pequeno exemplo. Eu, quando era pequeno, todo mundo sabe que eu era atribulado, né? Eu posso falar, né? Hoje eu já sou pastor, mas eu acho que eu era endemoniado. Apesar de nunca ter caído endemoniado, eu acho que eu era endemoniado. Porém, eu sabia que toda vez que eu aprontasse, meu pai me colocaria de castigo. Na verdade, não sei se eu já falei isso aqui, mas todos os dias eu tinha um horário de apanhar. Todos os dias. Os amigos da minha irmã passavam, nossa, horário de apanhar do teu irmão. Passava, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Estava lá apanhando, tum. Eu de vez em quando apanhava de manhã do meu pai e da minha mãe, quer dizer, de manhã da minha mãe e à tarde do meu pai. E de vez em quando apanhava depois do culto, porque eu sempre aprontava no culto. Mas o interessante é que toda vez que eu aprontasse, eu tinha certeza, eu sabia que eu ia apanhar. Eu ia ficar de castigo, eu sabia. Mas existia uma tentação dentro de mim, algo que me consumia, que eu queria fazer um mal. Eu não sei porque vocês estão dando risada. Eu não posso contar o que eu fazia, porque senão os jovens e as crianças da igreja aqui vão se espelhar em mim, né? Ou seja, o pastor se converteu, porque eu não posso me converter? Então, não vou falar os detalhes, né? Alguns sabem, mas eu sabia que eu ia apanhar toda vez que eu aprontasse. Eu assim ainda fazia. Mas por que eu fazia? Será que eu gostava de apanhar? Eu não gostava de apanhar. Eu não gostava de ficar de castigo. Tem alguém aqui que gostava de apanhar e ficar de castigo? Seus pais, tem alguém aqui? Sempre tem alguém que... Ah, tem um ali, ó. Sempre tem alguém que gosta de apanhar e ficar de castigo. Sempre tem alguém. Mas a maioria de todos que nós estamos aqui, nós não gostávamos de apanhar. Nós não gostávamos de ficar castigo. Mas mesmo assim, nós sabíamos que ficaríamos, mas nós aprontávamos. Sabe, isso tem tudo a ver com a gente. Porque tem tantas decisões que nós tomamos diariamente, ou durante a nossa vida, e nós sabemos que nós vamos ser jogados, passaremos por um deserto.
nós sofreremos, nós apanharemos, nós iremos chorar, mas mesmo assim, nós muitas vezes preferimos viver no deserto, viver sofrendo. Sabe aqui a distância, voltando sobre a passagem, a distância do Egito até Canaã, que é a terra prometida, eram de 400 a 500 quilômetros. Uma distância com um número grande igual eles tinham, seria possível ser percorrida entre 20, 30 a 40 dias, facilmente. A distância percorrida era facilmente percorrida entre 20, 30 a 40 dias. Sabe, e ali você percebe que Deus, Moisés chama os espias, Moisés chama aqueles homens que eram os seus chefes, mas tem um detalhe, Moisés escolhe homens que estão vivendo como escravos no Egito. Moisés escolhe homens, espias, que estão vivendo como sofredores. Moisés escolhe homens que eram espias, eram chefes das suas tribos, homens que nunca lutaram antes, que nunca pegaram uma espada, homens que viviam de uma vida como escravo, mas viviam bem, viviam alegres. Eles não sabiam o que era ser escravo. A sua vida todinha eles eram escravos. Eles não sabiam o que não ser escravo, era a vida deles. E no momento dele, que ele é tirado de escravo, e agora fala, vocês são o chefe da sua tribo, e vocês têm a decisão de lutar contra um povo gigante, e tomar aquela terra e a terra ser de vocês. Quando aqueles homens olham aquilo, meu irmão, eles ficam com medo. Eles ficam com medo de passar, de lutar e vencer. Meu irmão, eu quero te falar que muitas vezes você está passando por tribulação e por luta, porque você tem medo de vencer. Porque nós somos acomodados muitas vezes. Nós passamos pelo deserto, porque muitas vezes estamos acomodados. Acomodados em nossa vida muitas vezes. Acomodados a viver a mesma coisa, a mesma história. Mas porque eu sempre fiz isso, porque eu sempre fui isso, porque essa é a minha história, eu só aprendi isso, meu irmão. Se eu não passar por lutas, se eu não passar por provações, eu nunca vou passar, eu nunca vou vencer o deserto. Se eu não passar por lutas, se eu não passar por provações e me tornar forte, eu nunca vou estar pronto para a guerra. Eu quero te falar que tem muitos de nós que estão vivendo no deserto porque não estão se preparando para estar na guerra. Muitos estão vivendo no deserto porque não estão se preparando para aquilo que Deus quer mostrar para nós. E quando chegamos no momento, a gente fala assim, não, eu não estou preparado. Não, eu não consigo porque eles são muito grandes. E nós temos tomado decisões erradas muitas vezes. E nessas decisões, o que fazemos? Sofremos. Será que as suas decisões têm feito você te levar a viver no deserto? As decisões que tomamos hoje, elas refletem quem seremos amanhã. E talvez por resto das nossas vidas. A decisão que você tomar hoje, ela vai refletir para o resto da sua vida. E não somente refletir para o resto da sua vida, mas a decisão que você tomar hoje, ou tem tomado, influencia pessoas, influencia a sua família, influencia a sua casa, influencia amigos, influenciam familiares. A decisão nossa de muitas vezes viver no deserto, elas acabam influenciando pessoas. Existe meu irmão, eles eram 600 mil homens. De meio de 600 mil homens, 12 homens foram escolhidos para ir olhar a terra prometida. Desses 12 homens, 10 homens morrem de medo e falam assim, nós não iremos porque eles são gigantes. 2 homens, Caleb e Josué, falam assim, não, a gente consegue destruir eles, a gente consegue conquistar aquele lugar. Mas o que acontece? 600 mil homens escutam 10 homens. Esses 10 homens influenciam milhares e milhares de pessoas a viverem 40 anos presos no deserto, o qual não conheceram outra coisa além de deserto. Não conheceram uma outra coisa além de ser escravo e além de viver no deserto. Meu irmão, qual a melhor coisa? Viver como escravo e viver no deserto? Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Mas muitos de nós estamos assim, vivendo como escravo ou vivendo no deserto. Vivendo como escravo ou vivendo no deserto. Mas Deus não te criou
nem para ser escravo e nem para viver no deserto. Deus nos criou para você ser preso não sabendo para onde você vai, ou um lugar onde não tem vida. Deus te criou e te chamou para você desfrutar de Canaã, da terra prometida, do lugar onde Deus tem te chamado. Mas muitos de nós estamos fazendo igual o povo de Deus, de vez passar pelo deserto de 20, 30 dias, prefere viver 40 anos e nunca usufruir do melhor de Deus, e nunca, por causa das nossas decisões. Como eu falei, a decisão errada custou aos israelitas, sendo que nenhum homem acima de 20 anos, naquela ocasião, chegaria à terra de Canaã. E eu queria falar alguns pontos, porque muitas vezes nós estamos nesse deserto. Porque muitas vezes nós estamos no deserto. A primeira ocasião que eu vejo é porque muitas vezes nós vivemos em desobediência. Eu não falo desobediência ao pastor, ao líder, à mulher, mas eu quero falar em desobediência à palavra de Deus. Desobediência à direção de Deus. Desobediência ao que Deus tem planejado e quer fazer na sua vida. Nós vivemos muitas vezes numa desobediência. A desobediência, o sinônimo disso é rebeldia. Elas estão completamente conectadas. E a Bíblia é clara quando fala que Deus, Ele odeia a desobediência. Deus odeia a rebeldia. A desobediência é dizer para Deus: a partir de agora eu tomo a direção e faço o que é conveniente para mim. A desobediência é falar: a partir de agora, Deus, eu tomo a frente, eu tomo a direção. A partir de agora eu vou fazer o que é interessante para mim, o que é bom para mim. Quando eu falo para Deus: Deus, eu sei o que é bom, o que eu gosto, o que eu quero é o que eu vou fazer. Eu estou sendo rebelde e desobediente aos planos de Deus. Quando Deus fala para o povo: olha, eles estão lá no meio do morro te olhando, vendo a terra de Canaã, aquele lugar que Deus o ordena que conquistasse, eles voltam e falam assim: não dá para a gente conquistar. Aquele povo, ele olha para a vontade de Deus, para o plano de Deus, e se rebela ao do plano de Deus, se rebela à vontade de Deus. Meu irmão, era impossível aos olhos humanos, talvez seriam, mas aqueles homens eram muito mais numerosos do que Canaã. Aqueles homens tinham muito mais força do que Canaã, do que os gigantes. Mesmo assim, eles preferiram crer que eles não tinham capacidade, que eles não tinham força. É claro que eles não tinham, mas a força deles estava em Deus. Era Deus que os dava força, é Deus que os daria o lugar. Em Isaías 31 fala assim: ai dos filhos rebeldes do Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Também fala em Juízes 13:1, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Lá em Salmos 95:10 fala assim: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Quando a gente começa a ler a palavra, a gente vai ver que uma coisa acontece na história de Israel. O que acontece é que aqueles homens, o povo de Israel, é predestinado a se rebelar contra Deus. Não, predestinado não é a palavra certa, né? Mas aquele povo, todas as vezes, começa a se rebelar, a desobedecer a Deus. Deus os liberta, Deus faz coisas maravilhosas com ele, todo mundo sabe na Bíblia, mas passa algum tempo, o que ele faz, aquele povo faz, se rebela contra Deus. Deus vai lá, liberta aquele povo, abençoa o povo, traz bênçãos, e o que aquele povo faz? Se rebela contra Deus. Deus vai lá, manda um libertador, abençoa o povo começa a caminhar, e o que eles fazem? Desobedecem e se rebelam contra Deus. Meu irmão, eu li 3 textos, mas você vai ver na Bíblia vários momentos que aqueles homens se rebelam contra Deus. É o plano de Deus mandar alguma maldição, é o plano de Deus mandar alguma praga, naquela época, era o plano de Deus trazer retaliação, não era a vontade de Deus, mas aqueles homens, em toda a história de Israel, o que preferiu? Viver no deserto.
Qual o plano de Deus para a sua vida? Não é viver no deserto. Você está vivendo no deserto, vivendo sofrimento, muitas vezes porque vivemos desobedientes à palavra de Deus. Se rebelamos ao plano de Deus, se rebelamos à vontade de Deus. Mas pastor, eu nunca saí da casa de Deus, beleza. Talvez você nunca tenha saído, mas tantas vezes você se rebelou àquilo que Deus queria fazer na sua vida. Você desobedeceu a ordem dada por Deus, desobedeceu a palavra do Senhor. Eu quero te falar que a palavra de Deus é vida. Ela é vida, ela nos guia, nos direciona. E toda vez que eu saio, eu largo essa palavra de Deus, eu entro num caminho sem saída. Eu entro no deserto, meu irmão. E muitas vezes, eu sou morto no deserto. Eu não digo morto físico, mas eu sou morto espiritual. Eu morro no meu deserto. Porque eu me rebelei contra aquilo que Deus tinha para mim. Me rebelei contra a vontade de Deus. De tempo em tempo, Deus manda profetas para repreender na história de Israel, como o povo estava andando. Aquele povo desobedece a palavra, desobedece os profetas. Desobedecemos muitas vezes o líder que é mandado por Deus através da palavra de Deus. Desobedecemos alguém que é um pastor, alguém que está cuidando do rebanho, porque a gente acha que é conveniente, sem antes consultar e ver na palavra de Deus se estamos certos ou se estamos errados. Muitas vezes a gente lamenta alguma coisa que acontece na nossa vida, ou na vida de outras pessoas, mas muito do que nós passamos acontece por causa muitas vezes de um tratamento de Deus, e não no tratamento do homem. De repente você já enxergou que o que você está passando é um reflexo de um tratamento de Deus na sua vida. Eu falo assim, mas por que estou assim? Por que está acontecendo isso? Muito é reflexo do que nós fizemos. Também, por que nós passamos pelo deserto? Porque nós andamos, muitas vezes, só. Porque nós andamos desunidos. Nós nos separamos. O povo de Deus, aí eram 600 mil homens. A gente fala 600 mil homens, mas multiplica de 4 a 6 vezes. 600 mil homens, 2 milhões e 400 mil pessoas. Ou talvez 3 milhões e 600 mil pessoas, ou talvez 3 milhões de pessoas. Era o grupo que saiu do Egito. Imagine esse grupo saindo do Egito, invadindo. Esse grupo saindo do Egito, caminhando no deserto, em direção ao plano de Deus. Se eles olhassem e falassem, nós somos muito fortes juntos. Nós temos capacidades. Deus está com a gente. Se Deus nos tirou do Egito e fez maravilhas, Deus está com a gente. Nós somos fortes juntos. A gente muitas vezes estamos no deserto porque preferimos caminhar só. Preferimos caminhar sozinho. A gente não quer ninguém do nosso lado. Ninguém que possa nos ajudar, dar a mão. Mas, meu irmão, eu vou falar para você que é quase impossível você viver uma vida cristã sozinho. É quase impossível você viver uma vida cristã sem um irmão do teu lado, segurando na tua mão. Eu como pastor, eu já tenho, como líder da igreja, desde os meus 14 anos de idade, tem quase 19 anos, misericórdia. 19 para 18 anos que eu tenho liderado, sendo missionário na igreja. Mas, quantas vezes eu precisei de alguém do meu lado? Quantas vezes eu precisei de alguém para me abraçar? Quantas vezes eu precisei de alguém para chorar junto? Para segurar na minha mão? Quantas vezes eu precisei de alguém para me dar uma repreensão de vez em quando? Tu acha que eu fiquei minha vida toda crente? Não, eu era um crente cretino. Eu era. Tantas vezes eu era. O que estava dentro de mim, ninguém conseguia ver. O que passava na minha mente, só Deus enxergava. Mas, quando eu estava meio avoado, meio perdidão, sempre chegava alguém do meu lado, e aí, o que está acontecendo? Alguém me corrigia, alguém conversava comigo, alguém trazia uma palavra de Deus. Meu irmão, não é porque eu cresci nessa igreja, sou pastor, eu era filho do pastor, mas na onde eu fui como missionário, como homem de Deus, tinha alguém para me ajudar, para caminhar comigo. A igreja era para se entender que nós caminhamos juntos e somos fortes juntos,
E se eu estou passando um deserto sozinho, eu quero te falar que eu vou morrer de sede. Eu vou cair, eu vou me machucar e eu vou ficar no deserto. E quando eu me machuco, eu caio no meu deserto, sabe quem aparece? As víboras, as serpentes. Isso aqui ninguém entende, né, que eu estou falando, né? Ninguém entende isso. Porque quando você se machuca, você cai, o que aparece é serpente. O que aparece é escorpião. O que aparece é jacaré, crocodilo. Mas quando eu estou firme e eu caio e alguém segura o meu braço e fala assim, meu irmão, vamos lá, levanta. Vamos lá, nós temos um rumo. Tu vai sair desse deserto porque é um lugar que Deus fez para você estar. Eu preciso de alguém do meu lado para caminhar. Eu preciso caminhar unido. E ali, como eu falei, em Números 13, houve uma divisão de ideias. Uma divisão sobre entrar, sobre não entrar. E muitas vezes a gente entra no deserto porque a gente não escuta a pessoa certa. Em Gales, é um dos países que tem mais ovelhas do mundo, né? O país é um país de ovo, né? Mas o que tem de ovelha, gente, tem mais ovelha do que gente, é impressionante. E em algumas horas livres que eu tinha, eu subi alguma montanha, eu ficava vendo que as ovelhas estavam num canto. E tu ficava chamando a ovelha lá, ovelhinha, vem aqui. Ela não vinha, né? Ovelhinha, vem aqui, tentava dar um matinho, né? Depois de um tempinho, tu começava a xingar a sua ovelha burra, vem aqui, né? Ela não vinha. Sua ovelha idiota. Vai vir um lobo a te pegar se não vir aqui. Ela não ia. Mas do outro lado lá, aparecia alguém e começava a gritar. Fizeram lá o subiado dele lá. O que acontecia? A ovelha logo ia. Mas eu fiquei assim, cara, eu fiquei gritando essa ovelha, chamando ela por 30 minutos. Eu ofereci comida para ela. Ela não quis vir, não quis vir. Mas a ovelha, ela ouviu a voz do pastor dela. Ela sabia que a voz do pastor dela era a voz de proteção, de cuidado. Quando a gente está muitas vezes no deserto, a gente está escutando pessoas erradas. Eu quero te falar que você precisa saber ouvir a voz certa. A voz de Deus, a voz de pessoas que estão para te ajudar, a voz de pessoas que estão para te aconselhar, a voz de pessoas que estão lá para segurar na sua mão. A Bíblia fala lá em Romanos 12:5, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Existe uma ligação entre nós. Nós somos um corpo. Irmão, de repente tu não gosta da pessoa do teu lado, tudo bem. Né? De repente ele é chato mesmo, né? Merece que você não goste dele. Eu quero te falar uma coisa. Você tem que estar ligado a ele. Deus te chamou para você estar conectado a essa pessoa do teu lado. Mas pastor, eu quero que Deus leve ela. Amém. Que leve você junto. Vai os dois juntos para o céu. Mas nós somos um corpo. Meu irmão, não precisa gostar de mim. Se você não gosta de mim, tudo bem. Mas, amém. Né? A Bíblia fala que você tem que me amar. Nós somos corpo. A Bíblia fala que nós devemos viver conectados um ao outro. Quando o povo deixa de viver a unidade, nós passamos por um deserto. Nós passamos pelo sofrimento. Nós devemos entender se nós estamos vivendo no deserto, meu irmão, nós devemos atravessar juntos como um corpo de Deus. Sempre precisamos ter alguém do nosso lado para nos ajudar. E uma outra ocasião que nos faz viver no deserto é que no deserto eu preciso ter foco para sair dele. Talvez você entrou no deserto, perdido ou o que seja, mas você tem que ter foco para sair do deserto. Você não pode, no deserto verdadeiro, é um calor intenso, é falta de água. Então você tem que se focar para caminhar o tempo certo, não se desgastar tanto, beber a água suficiente, descansar o tempo suficiente, ficar de olho se tem alguma víbora, alguma cobra, algum escorpião próximo, porque eu preciso ter foco para sair de lá. O deserto, se nós chegamos lá, é porque é uma vida, é um resultado de uma vida sem foco, é um resultado de uma vida que, caminhando por caminhar, você caiu no deserto. Mas quero te falar, para você sair dele agora, você precisa ter foco. Você precisa ter ideia para onde você vai chegar, para onde você vai, a visão de onde você quer ir. Se eu estou no deserto, eu preciso ter foco agora. A questão é que nós temos uma capacidade imensa de perder a nossa visão.
Nós temos uma capacidade imensa de olhar para tudo, na verdade. Eu sou meio lento para aprender algumas coisas, gente, né? Não sei se a palavra seria déficit de aprendizagem, ou o que seja. Mas a pessoa está ensinando um negócio para mim, gente, eu vejo tudo. Menos muitas vezes que a pessoa está ensinando. Eu lembro que na escola, gente, eu não sei qual era o problema, né? A pessoa está ensinando, eu olhava tudo menos a professora. Né? Depois falavam que eu tirava 0 na escola, eu não entendia por quê. Eu sei que eu não era tão inteligente assim, mas a questão é que eu preciso ter foco. Você só aprende uma coisa se você tiver foco. E na sua vida nós precisamos, mesmo que nós temos uma capacidade imensa de olhar para o lado, de olhar para outra coisa, de olhar para alguém, eu preciso ter foco para sair. Eu preciso ter foco para ir na direção certa. Eu preciso ter foco para ir para o lugar onde Deus quer me levar. A questão é que muitas vezes o mundo tira o nosso foco. As coisas em volta tiram o nosso foco, tiram a nossa direção. Era tão nítido, como eu falei, que era possível o povo de Deus vencer os gigantes de Canaã. Era tão possível aquilo. Era tão notório que eles teriam capacidade de vencer. Mas eles preferiram se prender ao tamanho dos gigantes. Eles preferiram se olhar o tamanho deles. Não, mas isso tem meia dúzia. Não, mas a gente não tem capacidade. A gente não tem força. Eles preferiam passar a sua vida cegos, caminhando, morrendo no deserto, do que ter foco para vencer. Quantos de nós estamos vivendo do mesmo jeito? A gente está vivendo no deserto porque a gente não tem direção. A gente não senta para ver a direção que é a direção certa. A gente fica perdido. Tenho certeza que todos lembram a história do rei Saul. O rei Saul começou a sua vida boa demais. Começou como um ótimo rei. Um homem que tinha uma direção. Era um homem, coração simples, puro. Fazia as coisas corretas. Quando você começa a ler a história do rei Saul, o começo da história dele é bonita. Mas no meio da história do rei Saul, o que acontece? Aquele homem perde o foco de ser um homem honesto. De ser um homem correto. Um homem que obedece à palavra de Deus. No meio do caminho, ele começa a ver o poder que ele tem. Ele vê que ele pode ter autoridade até mesmo sobre os homens que iam sacrificar, sobre os sacerdotes, sobre os profetas. Que ele poderia fazer o serviço do profeta. Ele achou que ele teria a capacidade e perdeu a direção dele. Ele esqueceu que ele é somente rei. Ele perdeu o foco dele. Ele perdeu a direção dele. Eu lembro que essa história do deserto, quando eu estava no meio do deserto, dirigindo o carro de noite, e eu olhei o tanque, e o tanque está no meu tanque. Eu achava que dava para chegar num lugar. E no meio do deserto eu estava dirigindo, e tinha uma placa, assim, aqui é o último posto de gasolina. O próximo posto de gasolina, 200 milhas, 150 milhas. E eu assim, tudo bem, eu não estava notando. Eu estava dirigindo por dirigir, sem foco. E quando chegou, passado 1 hora e pouco, o carro começou a apitar. Pi. A luzinha acendeu. E eu falei assim, eu perdi o meu foco aqui. Eu esqueci que eu estava dirigindo, todo mundo estava dormindo. E começou a apitar o negócio, eu sei que eu comecei a falar em línguas lá. Eu disse, Deus, eu não vou morrer aqui no deserto não, congelado. Eu comecei a orar, mas independente, eu estava no meio do deserto porque eu não prestei atenção. Ali eu poderia ter causado um grande dano, mas por causa da minha falta de foco, do que eu estava fazendo no momento, eu não percebi o aviso. Eu não percebi que o aviso do deserto não tinha mais posto. Quantas vezes nós estamos do mesmo jeito, Deus está mostrando placas para você, tu está entrando no meio do deserto, toma cuidado. Não é para você entrar, não entra por aqui, não faz isso. Porque você vai sofrer, porque você vai chorar. Não faz isso porque você vai se dar mal. Quantas vezes Deus mostra para nós, e muitas vezes a gente não presta atenção. A gente não entende. Sabe a história dele? O rei Saul terminou de uma forma desgraçada, porque ele não avistou aquilo que Deus tinha. Uma outra história, eu lembro que alguns anos atrás eu estava dirigindo, eu e mais um amigo meu, no meio de São Paulo, e a gente começou a dirigir, e eu fiquei empolgado com a conversa. A gente era solteiro na época, a gente estava falando sobre casamento,
né? Ele precisava casar mais do que eu na época. E eu comecei a conversar sobre esse assunto, e ele também, eu sei que eu esqueci da direção que eu estava indo. E quando eu percebi que eu tinha errado, meu irmão, vocês conhecem a capital. Para você voltar, meu irmão, como é difícil muitas vezes. Uma entrada que você perde, talvez você perdeu 1 hora, porque tu vai pegar trânsito, tu vai pegar um acidente, porque não vai ter entrada, porque não vai ter saída, porque não sei o quê, não sei o quê. Quando você vê, você perdeu o dia, porque você perdeu o foco. O povo de Deus perdeu 40 anos, porque perdeu o foco. Talvez você está aqui no nosso meio. Você perdeu anos e anos da sua vida, porque você perdeu o foco. Anos na sua vida que você está vivendo no deserto, dando volta no deserto. Chega até o lugar, olha o lugar e fala assim, não tenho capacidade. Você volta, dá mais uma volta, volta, mais dá uma volta. E você olha assim, não dá. Você dá uma volta, você passa do lugar, porque você está vivendo uma vida sem foco. Uma vida que Deus não planejou para você. Você está sofrendo, está apanhando, está comendo o que não deveria comer, porque você está vivendo no deserto, sem foco. Eu quero terminar. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Eu quero ler do 1 ao 9. Quero chamar o pessoal do louvor. Deuteronômio 8, do 1 ao 9. Diz assim: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois em seu coração, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água, de fontes que jorram nos vales, nas colinas, terras de trigo, cevada, videira, figueiras de romanceira, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e vocês poderão extrair cobres das colinas. Irmão, eu não sei, eu não conheço a sua vida detalhada, eu não sei o deserto que você tem enfrentado, mas a palavra do Senhor fala assim: se você se render ao Senhor, se você clamar, esse povo durante 40 anos, Deus tratou eles, Deus humilhou eles, Deus os quebrantou, mas durante os 40 anos Deus não deixou faltar nada. Durante 40 anos Deus não deixou faltar maná. Durante 40 anos Deus não deixou faltar cordonizes, carne. Durante 40 anos Deus não deixou faltar água. Durante 40 anos as suas roupas cresceram, não se rasgaram, os seus pés não se incharam, os seus sandálias não se desgastaram. Durante 40 anos, mesmo que eles estavam perdidos, Deus tocou na vida deles e mudou a sua história. Deus os preparou para aquilo que Deus faria na história deles. Eu quero te falar, se você está passando pelo deserto, meu irmão, é hora de você se render aos pés do Senhor, clamar por misericórdia. Eu quero te falar que Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de você. Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua vida. Mas tenha certeza que de repente você está no deserto, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo.
Mas tenha certeza que Deus, Ele é misericordioso. Deus é misericordioso para te perdoar, para cuidar da sua vida e te levar a terras tranquilas, a lugar onde existe abundância, onde existe graça de Deus, lugar onde existe o amor do Pai, lugar onde existe perdão, lugar onde existe reconstrução dos sonhos, dos planos, do projeto de Deus, lugar que você nunca chegaria com os seus próprios pés, mas um lugar onde Deus preparou para você. Lugar onde Deus quer te colocar, não é um lugar que alguém te falou, que você está seguindo, que você viu em algum lugar. Não é um lugar que as coisas do mundo poderiam te dar, meu irmão. Eu quero te falar que o lugar que Deus tem preparado para você é muito excelente, é muito maravilhoso. É um lugar de promessa, é um lugar de cura, é um lugar de preparação, de histórias. Eu quero te falar que é o tempo de Deus trabalhar na tua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Quero orar para a sua vida, meu irmão. Eu sei que tem passado dias difíceis. Como eu falei, muitos dos nossos desertos, muitos ou quase todos. Eu sei que existem detalhes, eu sei que existem exceções onde Deus permite situações, mas boa parte dos nossos desertos são por causa de nossas falhas, caminhos errados que nós tomamos, decisões erradas. Independente se você está no deserto por essas situações, ou porque Deus está permitindo, e você quer vencer, você quer passar por ele, você de repente fala assim: pastor, eu não aguento mais, eu não quero ficar 40 anos no deserto. Claro, meu irmão, Deus não te criou para ficar 40 anos no deserto. Deus te criou para você nessa vida ver o que Deus vai fazer na sua história. Eu quero te convidar nessa frente, eu quero orar por você. Você que está sem força, você que está passando por esse deserto e quer oração, quer a graça de Deus na sua vida, quer o fortalecimento dos céus, vem aqui na frente, eu quero orar por você, eu quero declarar a graça de Deus na sua vida. A galera da banda vai cantar ao Senhor, vai louvar o Senhor. Você venha em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero chamar você que é líder de célula, supervisor, pastor, missionário. Vem aqui orar para nossos irmãos aqui, orar pela vida dele e declarar a graça de Deus em nome de Jesus. E tudo está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que
eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Senhor, Pai, tantos aqui, Senhor, Pai, que precisam de cura na alma, Senhor, cura no coração, Deus. Pai, que precisam, Senhor, quantos aqui, Pai, que precisam como povo de Deus, Pai, precisa da nuvem do Senhor sobre eles, os guardando, Senhor, fortalecendo. Pai, tantos que precisam da força dos céus, Pai, precisam de um renovo da Tua presença. Que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga esperança, Senhor. Pai, que o Senhor mostre a direção, Deus, que eles consigam enxergar, Senhor, o caminho que o Senhor está levando, quer levar eles, Deus. Que mais não se percam, Deus, nesse caminho, que não se percam mais no deserto. Pai, eu quero pedir que o Senhor ajude os Teus filhos, Senhor, a fortalecer eles, Senhor, envia anjos ao lado, homens e mulheres de Deus, para resgatar, para cuidar, para estender a mão, Deus, para abraçar, para chorar junto. Levanta homens e mulheres, Senhor, que vão ajudar, Senhor, nessa caminhada difícil. Senhor, abençoa os Teus filhos, os guarda, Senhor, os abençoa, Jesus. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que gostaria de entregar seu coração a Cristo. Está aqui nessa noite, está passando por dias difíceis, sem rumo, sem vida, sem esperança. Irmão, você está aqui, quer entregar seu coração a Jesus? Levante sua mão no seu lugar. Sim, eu quero entregar meu coração a Jesus. Eu quero ter minha história mudada, minha história transformada. Tem alguém aqui nessa noite
que tem a sua vida transformada. Amém. Vem aqui, pode vir aqui. Tem mais alguém que gostaria de se entregar a Jesus nessa noite? Tem mais alguém que gostaria de caminhar com o Senhor, ter experiências com o Senhor, ter o cuidado do Senhor na sua vida? Ou se tiver alguém, pode vir aqui, meu irmão. Não tem vergonha não, em nome de Jesus. Pai, quero orar para a tua filha, Senhor. Eu peço que o Senhor guarde isso, Senhor. Que o Senhor cuide da vida dela. Que o Senhor a liberte, Senhor. Que o Senhor transforme a sua história. Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, a sua vida, onde ela for, Senhor, possa ter a sua mão, Senhor, possa ter a sua graça. Pai, muda, Senhor, cuida dela, Senhor. Nós queremos consagrar, Senhor, a sua vida. Nós queremos declarar, Senhor, a Satanás que não tem poder sobre a sua vida. Nós queremos declarar que a partir de hoje ela pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, pega na mão do irmão do seu lado, em nome de Jesus. Nós vamos terminar. Irmãos, se tiver alguém nos visitando hoje à noite, né? De repente você é a primeira, segunda vez, mas você está com a gente, gostaria de saber um pouco mais, né? Se enturmar, estar caminhando junto com essa igreja. Nós temos uma sala aqui, nós recebemos os visitantes. A sala à minha esquerda, tá? É uma sala preparada para você. Você que está nos visitando, no final do culto, vem aqui, né? Conhecer nosso trabalho, conhecer. De repente você quer uma célula, né? Vai ter uma galera para te ajudar. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar aqui para o nosso pedido de oração também. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Pai, te louvar, Senhor, por essa noite. Pai, te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Pai, te louvamos porque o Senhor nos amou, porque o Senhor, Pai, nos resgatou, o Senhor nos deu uma nova vida. Pai, te louvamos porque nós não teríamos vida, não teríamos esperança, não teríamos rumo se não fosse pelo Senhor. Pai, obrigado. Jesus, nós te louvamos, o Senhor é lindo. Deus, nós também queremos orar, Pai, pelo Senhor Pedro Mena, Senhor, pela Maria José Silva. Pai, nós queremos declarar a cura do Senhor sobre os teus filhos, onde eles estiverem, que haja, Pai, a transformação do Senhor. Pai, que o Senhor toque nas suas enfermidades, que o Senhor toque, Senhor, nas suas doenças, que o Senhor traga cura, restauração no seu corpo, restauração da enfermidade. Senhor, declaramos o seu poder, que o Senhor venha de encontro, Senhor, nas suas vidas, Pai, curando, Pai, mudando, Senhor, a sua sorte, mudando a sua vida. Leva cada um para as suas casas, debaixo da sua mão, debaixo da sua proteção. Pai, é o que nós oramos, em nome de Jesus.